Oi, pessoal do YouTube, boa tarde, tudo bem com vocês? Bora! Vamos tentar movimentar esse canal, belezinha? Hoje eu vou falar com vocês, agora que tá tudo mais ou menos pronto, essa questão dos meus livros, das minhas histórias e tal, sobre uma coisa que eu achei muito importante de falar, só que eu não comentei muito nos vídeos anteriores. Vocês sabem que eu não gosto de ficar gravando muito, só quando tem alguma coisa que realmente importa, para poder mostrar aqui. Então é isso. Sobre essa questão de fazer faculdade, vocês sabem que eu sempre tive um pouco de receio, às vezes, de me desafiar no bom sentido a fazer coisas novas. Não que eu não gostasse, que eu não me achasse, graças a Deus, inteligente e capaz, de fazer super capaz. É que às vezes, eu só digo uma coisa pra vocês, leva um certo tempo, lembra que eu falei de novo, pra gente aprender a enfrentar medos e inseguranças, que a gente às vezes se desconhece, entendeu? Ninguém nasce sabendo. A gente já não nasce um adulto pleno, formado e ciente de todas as capacidades ou todas as qualidades que a gente tem. E às vezes a gente passa por certas situações na vida que a gente não se enxerga dessa mesma forma, que é pior. Então, um pouquinho do ambiente diferente do ambiente acadêmico são os outros ambientes que a gente convive e tem que circular na nossa vida de uma maneira geral. Então, para mim, o conhecimento ali, ele é muito, não vou mentir, sintetizado, né? Nem por ser puxado ao ritmo de aprendizado, de estudo. É outra coisa, é como se às vezes eu não encontrasse outras formas de poder compartilhar e entender todos aqueles conhecimentos que eu estou absorvendo até então de alguma forma nesse sentido. E isso, pelo pouco tempo que eu frequentei ali, que eu entendi ali, de certa forma isso me chateou muito. Sim, porque por mais que eu aprendesse coisas boas, coisas novas, que realmente me interessassem, fosse da minha área de interesse, isso me chateou um pouco. Então, acho que esse canal no YouTube me caiu bem agora, porque eu posso compartilhar o que eu aprendi, o que eu sei com vocês, isso todo até então, entendeu? Não precisa só ficar aquela experiência mais chata de eu entender, resumir tudo, isso eu guardar tudo dentro de uma caixinha só pra mim e acabou. Encerrou a história, não é isso. Então, agora que os meus 4 livros já estão feitos, uma outra coisa muito interessante que enquanto eu dava esse grande passo de novo, é que, sabe aquela historinha da árvore? A gente nunca, às vezes, tem muita paciência de entender que pra gente ter uma árvore, a gente tem que colocar as sementes no solo, regar bastante, esperar ela crescer e não colocar os pés em cima, achando que disso dali vai dar alguma coisa. Então, às vezes eu tinha muito essa sensação. Tanto é que um dos meus primeiros inícios de namoro não foi com essa pessoa que eu tô agora, tá? Foi uma coisa boa que eu quero compartilhar com vocês. Eu conheci uma pessoa, vou ficar expondo muito aqui, não precisa. E aí, enquanto a gente conversava, se entendia e tal, pra mim ela foi uma pessoa muito incrível, sabe assim, que abriu muito a minha cabeça. Que mostrou como a gente é capaz de fazer coisas incríveis se a gente quiser. Só que às vezes a gente não se enxerga dessa forma. Ou não entende isso quando isso vem para nós de uma melhor maneira possível, eu não sei. Então, acho que a forma como eu falei com essa pessoa não foi tão bacana. Às vezes ela entende de uma outra forma que não era minha intenção realmente. Eu não sei o que se passou nessa situação. E aí, resumindo, essa pessoa também escrevia livros, tá? Adorava essas histórias, mas eu ficava naquilo, sabe aquele ponto de conforto? Entendeu? Tá ótimo onde eu estou, eu não quero mudar e todo mundo tem que respeitar essa minha decisão. Ok. E passado um tempo, essa outra pessoa mudou os ares dela, conheceu outro, eles estão tranquilos até hoje. E daí o que eu falo? É lógico, eu chorei um pouco, foi toda aquela coisa. Mas assim, às vezes a gente não tá preparado para deixar que outras pessoas entrem na nossa vida. Ou às vezes a gente entende as coisas, mas só quer entender as coisas a nosso modo. E o amor não funciona assim, as relações com outras pessoas não funcionam assim.
Eu acho que uma coisa legal que eu tô aprendendo com essa outra pessoa que eu tô hoje, que eu conheci também, graças a Deus, é que às vezes, por mais que você ame muito uma pessoa, você nem sempre vai escutar só dela as coisas que você quer ouvir. E nem sempre ah, essa pessoa vai te ajudar a pensar coisas das quais você planejou realmente aquilo tudo, entendeu? É que nem uma árvore. Às vezes você pode estar esperando que ela dê um determinado fruto numa estação e que ela tenha folhas em uma determinada estação também. Só que às vezes, de repente, ela te surpreende e muda completamente os seus planos ou algo assim, entendeu? Então, foi uma experiência legal e bastante diferente para mim isso também. Porque não só me fez aprender a lidar com o não em muitas coisas, mas também me fez olhar para o amor de uma forma melhor, olhar para a minha profissão, para o meu trabalho, para o meu campo artístico, literário, acho que vamos colocar assim, de uma forma melhor, uma forma às vezes bem mais madura, bem mais audaciosa e corajosa do que antes nisso tudo também. Porque, assim, não como da forma que eu falei, não que eu estava desmerecendo a pessoa ou procurando ofendê-la, mas acho que a forma como ela absorveu aquilo até me assustou um pouco, como se fosse uma crítica ferrenha ao trabalho dela, o que ela mais amava, e não. Eu só queria que ela se enxergasse melhor, que ela visse o quanto potencial ela mostrou para mim, que ela podia compartilhar muito mais com as outras pessoas, se ela quisesse nisso tudo também. Mas enfim, cada um sabe do seu quadrado, né, gente? Então, o que importa é a gente se respeitar e se entender até hoje sobre isso, tá tudo certo. E daí, o que eu falo? Essa experiência também me trouxe um pouco de coragem de experimentar algo novo. Porque assim, quando a gente tá numa coisa só, a gente não sai muito dali, ou não se arrisca muito, a gente não... Lembra que eu falei que a gente não se conhece nas coisas boas, naquilo que a gente realmente é capaz de fazer? A gente, às vezes, tem uma visão completamente contrária sobre nós mesmos e às vezes sobre as outras pessoas. Tipo assim, eu posso não me sentir bonita, eu posso não me sentir a mais inteligente do mundo, mas as outras pessoas também me veem de uma forma diferente, de uma forma bacana, às vezes de uma forma que eu não estou me vendo ali naquele determinado momento agora também, como seria o claro de tudo, entende? Então, gente, é isso. Só falo que se você tá no seu primeiro parágrafo ou na segunda linha de uma boa história, sua de uma boa ideia, o que eu posso te dizer é vai em frente, tá? Não desista agora. Toda boa história, ela tem um começo. E se você não começar a fazer o que você quer fazer de bom coração, sem que realmente vale a pena, você nunca vai chegar no resultado final, entende? Tipo, se você não colocar as sementes para sua árvore nascer num solo fértil, então nunca realmente vai acontecer nada, né? Então, todas as grandes pessoas ao longo da nossa história, de uma maneira já como você já conhece, elas sempre tiveram as suas sementes, né? Os seus insights. Nada foi por um acaso, entendeu? Nada foi coincidência, nada caiu do céu, a não ser a chuva ou algum fenômeno meteorológico que realmente valesse a pena, vocês entenderam? Então, e é claro, a gente nunca pode pensar que uma coisa boa, às vezes, ela vai durar para sempre, porque isso também é uma coisa na vida que não acontece. Sempre tem um começo para um ciclo e um fechar dessas fases também que fazem parte da vida de todo mundo. Mas eu tô aqui para motivar você, para levantar você, para botar esse canal para cima e não para fazer o contrário. Mesmo quando alguém te colocar no chão, lembre-se, tem várias outras pessoas que vão segurar a sua mão e vão te ajudar a se levantar, entendeu? Você nunca pensar que só existe gente para derrubar a gente, para colocar a gente no chão, para falar só as coisas ruins sobre a gente. Tem outras partes boas nessa história também. Acredite em mim. Então, o que eu falo disso tudo? É só vai em frente, tá bom? Pode ser no Wattpad, no Word normal. Nada é muito... Tem uma coisa tão impossível, tão inalcançável, gente, quando a gente imagina que é lógico, às vezes tem um percalço, uma coisa ou outra no meio do caminho.
Mas se você não se arriscar, você nunca vai saber. Se você ficar sentado, trancado em casa ou no seu quarto chorando, você nunca vai achar uma saída, entendeu? Você nunca vai enxergar outras possibilidades no seu caminho, né? Então, entenda que há outras pessoas que, assim como você, às vezes podem estar passando por momentos difíceis, mas elas se superam, né? E elas motivam as outras pessoas em relação a tudo isso de bom também, entendeu? Ah, o que eu posso dizer para você? Medo e insegurança é algo normal, mas você também não pode deixar só que isso te consuma o tempo inteiro, entendeu? E entenda, autoestima e beleza não é uma coisa que a gente já nasce sabendo, não é uma coisa que vem pronta, como se fosse uma caixinha, tipo de um aparelho, telefone, celular, alguma coisa assim, que a gente abre ali e já tá tudo embaladinho, tá tudo certinho, cada um pode pegar, não. É uma coisa que é construída, é um processo, né? E a gente tem que entender que se primeiro a gente não se amar, não se respeitar e não se querer bem, né? Como é que a gente pode querer isso do outro, para nós também? Então é isso que eu falo. Às vezes eu dou conselhos aqui que nem sempre eu mesma sigo. Então, não sei porquê, mas é verdade. E às vezes, o amar muito uma pessoa também acho que me move a capacidade de eu querer me superar, não para provar que eu sou melhor que ela, mas que eu posso estar em conjunto com ela para fazer as coisas boas. Acho que o amor é isso, né? Aquela coisa assim que tem uma parte difícil, meio dolorosa, mas tem o resto, né? Toda árvore tem seus frutos. E ela não só tem folhas secas, ela tem, ela tem flores, ela tem perfume, ela tem todo o resto ali para você olhar, para você entender a beleza dessa árvore, entendeu? Toda a sua subjetividade. E às vezes a árvore tá ali porque ela, não só porque ela tem que estar, mas ela também não corresponde só àquilo que você quer, entendeu? Ela também tem seus predadores, ela também tem sua casca mais frágil, né? Tem suas sementes, tem tudo isso. Tem sua parte mais venenosa, às vezes, umas do que outras. Então, é isso. Eu tô aqui para fazer esse canal, para colocar você para cima, mas para mim entender também e me agradecer por tudo de bom que eu fiz e que eu estou fazendo ainda assim por mim mesma, não só por amor no bom sentido às outras pessoas, que é o mais importante. Principalmente essa questão da minha faculdade, que se Deus quiser eu quero tentar de novo. Porque às vezes eu posso estar me encolhendo por questões, por medos bobos que eu não consegui superar ainda. E às vezes as coisas nem são tão, não são tão ruins assim quanto eu penso ou imagino que elas sejam de verdade. Então, a gente tem que exercer mais humildade para saber sobre si e para procurar saber sobre o outro, que muitas pessoas muitas vezes não conseguem ou não querem, não se enxergar, entendeu? Às vezes a gente acha que um relacionamento ele só é movido por amor, muito carinho, por beijo e abraço, só por coisas boas, mas ele também tem suas partes ruins, tem suas partes que nem sempre são as mais agradáveis, que a gente tem que aprender a entender um pouco o outro, a ouvir mais o outro e não só a si mesmo, né? Então, eu acho que além dessa pessoa hoje comigo tem uma pessoa muito bacana, uma pessoa incrível, uma pessoa que merece ser valorizada e que merece colher as coisas boas que ela também de alguma forma está plantando hoje. Ela me ensina muito sobre isso, né? Que ninguém chega a algum lugar estando sozinho e que ninguém realiza um sonho ou faz alguma coisa que realmente importa para si se ela não começar a dar os primeiros passos e aprender a perder esse medo também. Então, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado você em alguma coisa. E se você precisa, sei lá, de alguma coisa também, saiba que eu tô aqui, né? Vamos tentar da melhor maneira criar uma ponte, não mais distância do que já existe entre uma pessoa ou outra, sociedade no bom sentido, de uma maneira geral, tá certo? Beijo, se cuide, até outro dia. Tchau.